Amém. Voltamos a meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. São dois textos, dois fatos bem conhecidos das Escrituras, foram tratados na semana passada e hoje também. Semana passada, a famosa parábola do bom samaritano, como que nós devemos ser generosos, como o Senhor Jesus se fez um bom samaritano para conosco. E hoje nós vamos tratar desse outro fato de Jesus na família de amigos. Jesus fazendo uma visita para amigos e um fato bem interessante que a palavra de Deus vai nos dirigir nessa noite. Abra sua Bíblia, então, Lucas 10, 38 a 42. Quando ouvir é melhor do que fazer. Quando ouvir é melhor do que fazer. Amém? Tem alguns irmãos ainda procurando. Lucas 10, 38 a 42. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada de muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: "O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar." Mas o Senhor respondeu: "Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada." Amém? Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por falar conosco mais uma vez. Usa, Senhor, a tua palavra para desafiar os nossos corações nessa noite. A começar por mim, Senhor. Que o Senhor nos torne cada dia mais parecidos com Jesus por causa da tua palavra. Fala conosco, Senhor, de forma especial. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Um dia, um jovem recém-formado é contratado como estagiário de uma grande empresa. Uma empresa multinacional. Era o sonho da vida dele. Um ambiente cheio de oportunidades, de aprendizado, de possibilidade de crescimento, bons salários, bons benefícios. Atuar profissionalmente na área que ele estava estudando. Tudo aquilo que ele imaginava enquanto ainda estava sentado ouvindo os professores ensinar na faculdade, agora estava diante dele e ele tinha a possibilidade de fazer. Mas junto com o sonho veio também a pressão. Na cabeça daquele rapaz uma coisa era clara: eu preciso mostrar serviço. Eu preciso ser visto, ser admirado, ser reconhecido. Eu preciso fazer mais do que todo mundo me pede. Afinal, é assim que se conquista um bom lugar no mercado de trabalho, a efetivação numa empresa, não é? Certo dia ele está concentrado em seu trabalho, quando de repente entra na frente dele aquela grande oportunidade. Quem entra na frente dele era simplesmente o presidente da empresa. O homem parecia aflito, apressado, com um documento muito importante nas mãos, anda de um lado para o outro procurando uma máquina disponível. Que ele olha do lado do estagiário, a máquina estava lá. Ele se aproxima com urgência, coloca o documento na máquina, olha para o rapaz e pergunta: "Você pode me ajudar? Eu preciso usar isso aqui e tem que ser rápido." O estagiário, ansioso por servir, não pergunta nada, não escuta com atenção, apenas quer resolver o problema do diretor da empresa, liga o equipamento e diz confiante: "Já que o senhor já colocou o documento, agora é só apertar aquele botão verde." O diretor aperta o botão verde
Em segundos, o papel desaparece. O som inconfundível não era uma copiadora, era uma trituradora de papel. Aquela máquina que destrói documentos. O desespero toma conta do ambiente. O documento importante que precisava de uma cópia, agora tinha sido destruído. O diretor precisava apenas de uma cópia. E o estagiário, agora em silêncio, vê os seus sonhos de efetivação sendo estraçalhados junto com o papel para dentro do reservatório do dispositivo. Onde que ele errou? Ele não errou por querer servir. Ele errou por agir antes de ouvir. Essa história revela uma verdade muito simples, mas profunda. Agir sem ouvir pode causar prejuízos irreparáveis. Ouvir primeiro sempre será melhor do que fazer primeiro. Ouvir primeiro é necessário antes de sair fazendo. Por isso as Escrituras nos exortam em Tiago 1, versículo 19. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. A prontidão prioritária do discípulo nunca é o fazer, mas é o ouvir. O texto de Lucas, que nós acabamos de ler e vamos refletir, nos confronta exatamente nesse ponto. É a história de duas irmãs, duas posturas, duas espiritualidades diferentes. Um texto que nos ensina que na presença do rei, ouvir é muito mais importante do que fazer. Hoje nós vamos ver 3 verdades centrais do texto. Primeiro, quando o rei entra na casa, ouvir a sua palavra nunca é perda de tempo. Em segundo lugar, quando o serviço ocupa o lugar da escuta, a espiritualidade se torna pesada demais, irritadiça demais, cansativa demais. E por último, quando nós escolhemos ouvir o rei com atenção, certamente nós vamos escolher a melhor parte, uma parte que ninguém jamais pode nos tirar. Então, meus irmãos, a grande ideia da passagem que nós vamos refletir agora é exatamente essa. Ouvir o rei vem antes de servir o rei. Quando essa ordem é invertida, o serviço se torna um fardo. Quando ela é preservada, o serviço se torna fruto, e fruto que permanece. Então, meu desafio para você ao longo desse sermão é simples e direto. O que tem ocupado mais o seu coração hoje? Pensa de verdade, com sinceridade. O que mais tem ocupado o seu coração? O que você faz para Jesus, por Jesus, ou aprender de Jesus e ouvir o que Jesus tem para te dizer? Você tem servido muito, mas ouvido pouco? Que o Espírito Santo nos conduza a escolher, como Maria, a melhor parte, que nunca nos será tirada. Então vamos lá. Vamos ao primeiro ponto, versículo 38 e 39. A presença do rei exige atenção. Jesus continua a sua caminhada rumo a Jerusalém. O seu caminho, o seu objetivo é a cruz. É o conflito, é a entrega final. Mas Lucas está atento para registrar mais um fato curioso durante essa jornada de Jesus. Então vamos ler novamente a palavra de Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta aí em Lucas 10. Vamos ler de novo o versículo 38 e 39. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e a ouvir-lhes os ensinamentos. Até aqui. O texto nos surpreende. O rei entra em uma casa. O Senhor Jesus tinha amigos. Ele entrava na casa das pessoas. Aquele que marcha para redimir o seu povo agora está parado na casa de uma família de amigos.
O Cristo que caminha para o sacrifício supremo se assenta para ensinar duas mulheres. Isso já nos ensina algo fundamental. Quando o rei está presente, ouvir a sua palavra é crescimento e nunca é perda de tempo. Mas talvez você se pergunte: como eu sei que o rei está presente e eu tenho que parar tudo para ouvir os seus ensinamentos? Como que eu posso ter certeza disso, que é o rei que está falando, que é Jesus que está falando? O rei está presente sempre que a sua palavra é anunciada. Maria não viu sinais extraordinários, nem recebeu um convite especial. Jesus não entra ali para expulsar demônios, para curar paralíticos, para fazer cego enxergar. Ele entra naquela casa para um bate-papo de amigos. Se fosse aqui em Minas, seria para tomar um cafezinho e comer um pãozinho de queijo, talvez, né? As Escrituras são a palavra de Deus. E quando nós abrimos a palavra de Deus, nós estamos recebendo um convite especial. Como Maria fez, ela reconheceu que quem estava falando com ela era o Salvador. E ela ajustou a sua postura. Uma postura de quedar-se, de ficar pertinho, ajoelhada, talvez sentada bem perto, para escutar cada fala de Jesus. Onde Cristo fala, ali ele reina. As Escrituras são a palavra de Deus. Foi Jesus mesmo quem disse isso em João 5:39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Então, onde a palavra de Deus é exposta, ali o céu exige silêncio, reverência e um coração atento. É a palavra de Deus. Isso nos ensina que o problema quase nunca é a ausência de oportunidades, mas é falta de discernimento espiritual. Muitas vezes a palavra está sendo aberta, está sendo explicada, está sendo proclamada, e nós seguimos ocupados, agitados, distraídos, convencidos de que a gente ainda tem muita coisa urgente para fazer. A palavra está sendo pregada e a notificação do celular chega. E eu rapidamente abro o meu celular para não perder a mensagem que acabou de chegar. Só que olhando para a notificação do meu celular, eu acabo perdendo o foco de ouvir a voz de Deus, de ouvir a palavra de Deus. A pregação está acontecendo e meus pensamentos estão em outro lugar. E o pior, eu cutuco quem está do meu lado para dizer a ele o que eu acabei de me lembrar. São dois exemplos de muitos que podem acontecer, de muitas distrações, que nós precisamos abandonar quando a palavra de Deus está sendo anunciada. O texto nos chama a reavaliar as nossas prioridades. Quando a Escritura é lida, é ensinada, é pregada, o rei está falando e nenhuma agenda é mais importante do que ouvir a voz de Deus. Então, meus irmãos, cada culto, cada estudo bíblico, cada momento em que a palavra é fielmente anunciada, se torna um convite solene. Continuar correndo como Maria de um lado para o outro ou parar aos pés de Jesus. Continuar como Marta, correndo de um lado para o outro, ou se prostrar aos pés de Jesus para ouvir a sua voz. A escolha continua sendo colocada diante de nós. E diante disso, uma pausa aqui. Existe a responsabilidade de quem está expondo a palavra de Deus. A palavra deve ser fiel. A mensagem deve ser fiel ao que o texto está dizendo. Toda tentativa de humanizar a palavra de Deus, toda tentativa de tirar Deus do centro e colocar as necessidades humanas no lugar, de escolher partes que só massageiam o nosso ego, mas que não entregam aquilo que o Senhor está dizendo no texto inspirado, é uma responsabilidade de quem está fazendo mau uso da palavra de Deus. Naquele momento não tinha dúvidas, era o próprio Jesus que estava falando. E Marta o recebe. Seu gesto é legítimo, é piedoso,
é necessário. A casa é aberta não apenas para Jesus, mas também para os discípulos. E quem sabe quem mais entrou ali na casa de Marta e Maria naquele momento? Jesus, onde estava cercado de uma grande multidão. Então eu creio que entrou uma boa turminha junto com Jesus ali na casa de Marta e Maria. Tinha bastante gente, então obviamente tinha muita coisa para fazer. Os irmãos sabem quando vai receber uma visita em casa, a correria que é, né? A gente quer sempre fazer o melhor, a gente sempre quer deixar a casa bem arrumada, bem organizada, quer cozinhar uma coisa gostosa, quer receber bem. É a nossa cultura isso, receber bem quem vai visitar a nossa casa. Eu creio que naquele momento, Marta estava com esse desejo que era justo também. Eu vou receber Jesus na minha casa, os discípulos, então eu tenho que fazer bem feito isso aqui. Nada no texto sugere que Marta age por maldade ou por incredulidade. Do contrário, Marta ama Jesus, ela crê nele de todo o coração, ela deseja honrar a Jesus. Só que o problema não está no coração regenerado de Marta, mas na ordem das suas prioridades, no que ela coloca em primeiro plano para ser feito. Lucas então desloca o nosso foco para Maria. Ela está sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Essa não é uma simples descrição de postura corporal. Sentar-se aos pés era a posição formal de um discípulo diante do seu mestre. Se a gente olhar para as Escrituras, a gente vai ver, por exemplo, a expressão "e Paulo se assentava aos pés de Gamaliel". Esse assentar-se aos pés era uma postura de submissão a alguém que tinha todo o conhecimento para entregar. Então eu queria aproveitar o máximo de todo aquele conteúdo que ele tinha para falar com muita atenção. Essa era a postura de Maria. Maria assume isso publicamente, o lugar de quem reconhece a autoridade de Jesus. Ela não está apenas ouvindo palavras edificantes, ela está se submetendo ao ensino do Senhor Jesus. E aqui o texto é profundamente confrontador. Maria faz algo culturalmente inesperado e espiritualmente decisivo. Enquanto Marta se ocupa com o que precisa ser feito para Jesus, Maria se ocupa de ouvir o que Jesus tinha para dizer. Ela entende algo essencial. A presença do rei redefine todas as prioridades legítimas da vida. Quando Cristo fala, o discípulo obediente escuta. Quando o Senhor ensina, o serviço precisa esperar o ensino terminar para ele acontecer. Quer ver um exemplo claro disso? Às vezes nós estamos numa reunião de oração, né? Geralmente nas quartas-feiras. A casa está cheia e a dona da casa fica tão preocupada em terminar os quitutes que ela está preparando para servir, após a oração ali para os irmãos, que ela para de ouvir a palavra de Deus, de orar junto, esquece ali, e ela está só desnorteada ali, correndo atrás, para terminar o que precisa terminar, para ela atender bem quem está participando da oração. Tudo é importante, mas no momento, o mais importante é ouvir a palavra, e não fazer as coisas para quem está ali para receber. Não cuidar dos serviços. Arrume depois. Ouça a palavra de Deus primeiro. Coloque a prioridade naquilo que não pode ser tirado. Ah, mas vai demorar muito. Não tem problema. Quem está com pressa, vai embora. Não participa do momento dos comes e bebes da reunião. Isso é bom, é muito gostoso, né? Um gordo que nem eu, quem o diga, né? Que é importante essa parte de comer, né? Mas se eu não tenho tempo, o prioritário ali é a oração. O prioritário é refletir na palavra de Deus. O restante vem depois. Então, os irmãos estão compreendendo o que é prioridade e o que pode ser feito em segundo plano? A atitude de Maria não é passividade, mas é uma fé ativa. Ela escolhe deliberadamente escutar o que Jesus tinha para dizer. Maria aparece sempre aos pés de Jesus para aprender, para chorar, para agradecer. A gente vai ver isso aí ao longo
do Evangelho em outros momentos de reunião com essa família. Aqui ela aprende, ela demonstra humildade, prontidão, disposição para obedecer. Seu silêncio é cheio de reverência. Seu tempo de ficar quieta aos pés de Jesus, ouvindo, é uma atitude cheia de fé. O rei exige prioridade na atenção das pessoas. Não se trata apenas de hospitalidade, mas de senhorio na vida. Jesus não entra na casa apenas para ser servido, mas ele entra na nossa casa para governar a nossa vida. Maria reconhece isso. Marta só vai perceber isso depois. Crentes verdadeiros podem amar a Cristo e ainda assim agir de forma muito diferente. Nem toda diferença é pecado, mas toda diferença precisa ser avaliada à luz da prioridade da nossa vida espiritual. Maria escolhe cuidar primeiro daquilo que nunca poderia ser tirado dela. O tempo aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, isso era um momento ímpar na vida dela, ela reconhece isso prontamente. Então, irmãos, é possível amar Jesus, recebê-lo, servi-lo e ainda assim não dar atenção real e por causa disso perder a bênção mais importante. A igreja corre perigo quando se torna excelente em atividades, mas pobre em ouvir a palavra de Deus. É muito perigoso isso, quando a igreja se preocupa mais com questões dessa terra, com coisas que são importantes, como obras sociais, como acolher quem está em necessidade. Isso é extremamente importante, mas a prioridade da igreja não é isso. A prioridade da igreja é refletir na palavra de Deus. É o evangelho pregado dentro da igreja. Muitas inquietações espirituais começam quando a palavra perde o centro da vida da pessoa, da vida da igreja, da vida da comunidade. Então, irmãos, antes de perguntar o que eu posso fazer por Cristo, o discípulo precisa perguntar o que Cristo está dizendo para mim. A palavra que não é acolhida para a salvação será lembrada para a condenação. Isto é, a palavra que foi pregada, em que nós estávamos ouvindo, mas desprezando, ignorando, simplesmente não dando valor, vai servir de prova contra nós, quando nós estivermos diante de Deus, prestando contas. Em João 12, 47 e 48, Jesus diz o seguinte: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Olha a seriedade disso. Jesus está dizendo que ele não vai julgar essa pessoa que ouviu a palavra e não guardou. Ele não precisa julgar, porque a própria palavra vai julgar essa pessoa no último dia. É muito sério essa questão. O serviço cristão saudável, ele nasce da escuta reverente, não da pressão das coisas importantes que a gente precisa fazer. Esse primeiro ponto estabelece o padrão de todo o texto aqui. Discipulado começa aos pés de Jesus. Tudo que vier depois, serviço, missão, sacrifício, só vai ser saudável se ele nascer do ensino genuíno da palavra de Deus. Se ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática em primeiro lugar. Depois as outras coisas podem ser acrescentadas. Os irmãos estão entendendo o quanto é séria a pregação da palavra de Deus? O pregador precisa ser fiel à palavra que está pregando, porque será responsabilizado pela pregação. Mas quem está ouvindo a pregação também precisa prestar atenção e colocá-la em prática, porque a pregação vai servir de juiz sobre a própria pessoa. Então não dá para alegar inocência se ouviu o que é certo. Jesus está presente na exposição das Escrituras. Então ouça com atenção as palavras do rei. Esse é o grande desafio dessa primeira parte. Então vamos à sequência do texto aí. Versículo 40. O fazer sem ouvir produz inquietação. O fazer sem ouvir produz inquietação. O versículo 40 diz o seguinte:
Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois que venha me ajudar. Veja só, olha que curioso isso, né? Lucas descreve Marta com uma palavra carregada de significado. Literalmente ela dizia: ela se deixou distrair por tudo que ela tinha para fazer. O termo indica alguém puxado em várias direções ao mesmo tempo, que está interiormente fragmentada. Sabe quando você tem muita coisa para fazer que você não sabe o que faz primeiro? Você fica perdido, parece que não vai terminar nada, que você começou 50 coisas e parece que não dá conta de nada. É exatamente esse o significado aí de que Marta estava. Ela estava perturbada por tanta coisa que ela tinha para fazer. Ela não estava apenas ocupada, ela estava dividida por dentro. Seu corpo serve, mas seu coração já não estava em descanso. O texto nos ajuda a compreender o peso daquela situação. Jesus não estava sozinho, muito provavelmente os discípulos estavam com ele. Então a preparação envolvia muita coisa, muitas pessoas, muita expectativa, muitos detalhes. Marta estava dividida, querendo fazer tudo o que precisava, querendo estar com os visitantes, mas estava se sentindo abandonada. Parece que eu vejo essa cena aí acontecendo direto, né? Quando a casa precisa ser arrumada, e parece que está uma conspiração, né? Eu tenho que fazer tudo isso aqui e ninguém para me ajudar, né? Parece que ninguém mora nessa casa, né? Eu acho que é só lá em casa que acontecem essas coisas. Pois é. É como se Marta dissesse: puxa, eu aqui ralando e a minha irmã folgada, sentada lá, só escutando. Será que nem para me ajudar aquela miserável da Maria serve? Tudo era legítimo. O problema não era a refeição, não era o serviço, não era o zelo, não eram os visitantes em casa. O problema foi permitir que aquilo que era bom tomasse o lugar daquilo que era necessário e que era prioritário. Marta corre de um lado para o outro, calculando pratos, pessoas, tempo, esforço. A sua mente está cheia, as mãos ocupadas, a alma aflita, e vai começando a ficar vazia e irritada. O serviço que deveria ser expressão de amor torna-se agora fonte de tensão, de briga. A hospitalidade que deveria ser alegre agora transforma em um peso. Vamos passar vergonha na frente do visitante. Mas ele é de casa, não tem problema. Se eu der uma bronca na minha irmã perto dele, eu estou acostumada com ele aqui, ele é amigo nosso. Quando o coração perde o centro, até as boas obras se tornam um fardo. Até coisas boas ficam ruins e pesadas. Aqui se revela um perigo sutil, mas que é devastador. Servir a Cristo pode se tornar um substituto da comunhão com Cristo, se não tiver o foco certo. Marta não abandona Jesus, ela se sobrecarrega por causa da presença de Jesus. E é exatamente isso que torna o texto tão atual. Parece que é para nós hoje, e é para nós hoje. Os cuidados com coisas lícitas, quando são excessivos, tornam-se uma armadilha para a nossa alma. Acaba criando rancor, acaba criando discórdia, acaba criando intrigas, brigas, tristezas na alma. Não são pecados escandalosos que geralmente destroem a espiritualidade e a comunhão com Deus, mas a atenção exagerada às tarefas corretas, feitas no tempo errado, com o coração desalinhado. Pequenas coisas que acabam tomando lugar na nossa vida de coisas que são prioritárias, e a gente nem nota que isso está acontecendo. A inquietação de Marta logo se transforma em irritabilidade. Ela interrompe Jesus, ela acusa a irmã. De forma ainda mais grave, ela questiona o próprio Senhor. Você não vai fazer nada? Você não te importa? Você não está vendo o que está acontecendo aqui? O coração inquieto começa a distorcer a realidade espiritual.
Marta passa a acreditar que Jesus é indiferente e que Maria é irresponsável. Irmãos, a ansiedade ela produz julgamentos errados na nossa vida. O ativismo produz cegueira. A gente passa a dar mais valor nas coisas do que nas pessoas, do que no ouvir. Marta colocou o trabalho para Cristo no lugar da comunhão com Jesus. Sempre que isso acontece, nós estamos fora da prioridade do reino. Marta queria dar muito ao Senhor, Maria queria receber muito de Jesus. Olha a diferença. Marta enfatiza o que ela podia fazer, Maria o que ela podia receber de Jesus. E Jesus deixa claro que sem receptividade à sua palavra, toda a produtividade se torna uma espiritualidade perigosa. É possível estar ocupado com Jesus e mesmo assim estar distante de Jesus. Quando a palavra perde o centro do nosso coração, o nosso coração perde a calma, a serenidade. Ele fica angustiado, fica procurando culpados, não se contenta com o que fez e passa a apontar o dedo para quem não está fazendo nada. A ansiedade espiritual muitas vezes nasce onde está acontecendo um serviço legítimo. A irritação é um sinal de alerta. Algo bom assumiu o lugar daquilo que deveria ser essencial e prioritário. Quem não para ouvir a Cristo, acaba exigindo que os outros validem a sua agitação. Veja bem, quem não para ouvir a Jesus, precisa o tempo inteiro que alguém precisa validar que a sua agitação está sendo útil. Marta nos ensina que o serviço sem escuta não produz maturidade, mas produz inquietação. Então, antes de corrigir Maria, Jesus precisava curar Marta. E antes de usar as nossas mãos, o rei precisa governar o nosso coração. Então, irmãos, o fazer sem ouvir a Jesus com atenção certamente vai trazer inquietação para o seu coração. Por isso que a sequência do texto nos mostra que ouvir a Jesus sempre é escolher a melhor parte. Vamos para o final aí, versículos 41 e 42. Ouvir o rei é escolher a melhor parte. Olha de novo para o texto aí. O Senhor respondeu a Marta: Marta, Marta, você anda inquieta e te preocupas demais com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa é importante. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A resposta de Jesus a Marta não é apenas uma correção das circunstâncias do momento. Ela é uma declaração de autoridade real que muda a vida de quem ouve e aprende com o Senhor. Ao dizer Marta, Marta, o Senhor, ele revela desaprovação, mas ele também revela carinho, afeição na forma como ele está chamando a atenção de Marta. Esse duplo chamado não é impaciência, mas é um amor que confronta. Jesus não ignora, não humilha a Marta. Ele a chama pelo nome, insistentemente, porque ele conhecia o coração de Marta e ele se importava com a alma da Marta. O mesmo Senhor que disciplina é aquele que ama. Apocalipse 3,19, o próprio Jesus diz à igreja de Laodiceia: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus identifica com uma precisão cirúrgica aí o problema. Marta, você está preocupada, está agitada demais com muitas coisas. A sua ansiedade é interna, só que a tua perturbação é externa, todo mundo está vendo. O seu coração é um campo de batalha, a sua vida está um redemoinho. Marta estava sendo puxada de um lado para o outro, fragmentada interiormente. O excesso de cuidados que eram legítimos produziu desordem na vida de Marta. O que deveria ser expressão de amor tornou-se uma fonte de tensão. Igualzinho na nossa casa. Aquele momento que deveria ser gostoso, depois parece que fica tudo tenso. Porque fala o que não queria falar, ofende quem não queria ofender, xinga com quem não queria xingar, briga com quem não queria brigar.
E depois que tudo acalma, vê, puxa vida, perdi tanta coisa boa por causa dessa agitação, dessa correria. Jesus apresenta então um contraste decisivo. Mas uma coisa só é necessária. Ele não está discutindo o cardápio que será servido, não está sugerindo um prato mais simples, ele está redefinindo prioridades ali naquele momento. Há muitas coisas úteis, boas e até nobres de se fazer, mas apenas uma naquele momento era necessária. O reino de Deus não é sustentado por ativismo, mas por escuta ativa. Não é construído pela agitação das nossas mãos, da correria do nosso trabalho, mas pela submissão do nosso coração à vontade de Deus. Maria escolheu a melhor parte. Isso nos mostra que existe a responsabilidade humana nas ações. Maria escolheu, mas também há a segurança divina, que essa parte que ela escolheu nunca poderá ser tirada dela. A escolha de Maria aponta para a preservação divina, sem excluir a perseverança humana. Aquilo que nasce da comunhão com Jesus não é temporário, não é frágil, não é descartável. Ela é eterna. Essa atitude dura para sempre. Enquanto Marta preparava uma refeição que seria consumida e depois esquecida, Maria estava se alimentando de uma palavra que ninguém poderia tirar do seu coração. Marta preparava comida para Jesus. Maria se assentava para receber alimento espiritual do Mestre. Uma trabalhava para Cristo, a outra vivia com Cristo. E Jesus afirma, sem hesitação, que Maria fez a melhor escolha. Aqui está o coração do texto, né? Ouvir o rei vem antes que servir o rei. Ouvir a Jesus vem antes de fazer alguma coisa para o reino de Deus ou para Jesus. Quando essa ordem é invertida, o serviço se torna pesado demais. O coração se esvazia. A irritação vem, o cansaço sobressai. Quando a preocupação com o serviço é maior que o ensinamento recebido por Jesus, é apenas religiosidade que coloca um fardo pesado sobre as nossas costas. Jesus reconhece esse fardo que os fariseus colocavam sobre os ombros das pessoas em Mateus 23, versículo 4. Ele mesmo disse: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Só que para isso Jesus deixa a melhor saída em Mateus 11, 28 e 29. Ele diz o seguinte: vinde a mim, todos os que são cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, porque eu sou manso, humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as suas almas. Está vendo o contraste? A religiosidade coloca peso, carga. Você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer tal coisa, você não pode deixar de fazer outra. E vai colocando peso e carga e carga e carga. Jesus olha e fala: deixa isso de lado, venha a mim e vocês vão encontrar descanso para a sua alma. Ouvir traz refrigério para a nossa alma. Seguir normas, regras, padrões religiosos só traz carga e peso sobre as nossas costas. Quando a ordem correta é respeitada, até o serviço mais simples se torna um culto de adoração ao Senhor. Jesus não condena Marta por servir, mas ele condena a atitude dela de querer servir antes de querer ouvi-lo. Jesus não a condena por trabalhar, mas por trabalhar sem priorizar a comunhão. O servir é bênção. O discípulo verdadeiro serve a Jesus e ao seu reino. Mas o que Jesus está nos dizendo aqui no texto é que ouvir e aprender de Jesus é prioritário. A gente precisa fazer primeiro, antes de sair correndo para fazer coisas. Então, meus irmãos, nós precisamos estar atentos que nem tudo que é bom é necessário. Nem tudo que é necessário é urgente. O reino avança a partir de ouvidos atentos, não de gente desesperada para sair fazendo coisas.
A melhor parte não é fazer algo para Jesus, mas é estar com Jesus. É ser um bom ouvinte e praticante da palavra do Senhor. Como nos ensina Tiago, capítulo 1, versículo 22. Quem escolhe a palavra, escolhe algo que o tempo não pode roubar. A comunhão com Cristo sustenta o serviço para Cristo. O serviço jamais pode substituir a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. Ouvir o Rei é escolher a melhor parte. E essa escolha feita aos pés de Jesus nunca será tirada, nem agora, nem na eternidade. Então, meus irmãos, com qual personagem da história você tem se identificado mais hoje? Pensa aí. Você se sente mais como o estagiário da introdução ou como Marta? Ou você se parece mais com Maria, que senta aos pés de Jesus para aprender com ele? Talvez você esteja, o que é mais comum nessa vida, tão corrido, tão desesperado, tão cheio de coisas para fazer, cheio de boas intenções, disposto a servir, mas ocupado com muita coisa ao mesmo tempo. E o tempo inteiro com coisas boas, corretas. Mas de tanta ocupação que você tem, você não está tendo tempo para parar para ouvir. E por causa disso, talvez você se sinta cansado, desanimado, talvez esteja irritado, porque faz muito e recebe pouco reconhecimento. Talvez esteja incomodado porque outros parecem não fazer nada enquanto você está carregando o peso do ministério, da casa, da igreja, da família, da vida cristã, dos filhos, do marido, da esposa, dos vizinhos, de tudo. Tudo está muito pesado nas suas costas. Então Jesus olha para você da mesma forma como ele olhou para Marta. Não com desprezo, não com frieza, mas com um amor que confronta. Ele não diz que servir é errado. Ele diz que inverter a ordem que é prejudicial. Quando ouvir o Rei deixa de ser prioridade, até o serviço mais piedoso, mais belo, se torna um fardo pesado para carregar. Quando a palavra perde o centro da nossa vida, do nosso coração, todo o resto vai ser quebrado. Quando o discipulado vira apenas um ativismo, a alma fica doente. Talvez o que Deus está nos chamando hoje é para nos arrepender, não por causa de pecados escandalosos, mas por causa dessa vida apressada, barulhenta, cheia de tarefas e vazia de escuta. Jesus continua dizendo, uma coisa só é necessária. Ele te chama pelo nome, ele te oferece descanso. E ele ainda convida você a largar fardos, religiosidades que a religião colocou, impôs sobre você e se assentar aos pés de Jesus. Então, meus irmãos, antes de fazer ainda mais, pare. Antes de servir melhor, escute melhor. Antes de perguntar o que eu posso fazer para Jesus, volte a perguntar, o que Jesus está dizendo para mim que eu não estou parando para ouvir? Que hoje nós possamos escolher, como Maria, a boa parte. E que nada, absolutamente nada, nos roube isso. Que o Senhor nos abençoe. Que a palavra de Deus seja melhor aplicada na nossa mente, no nosso coração. Porque simplesmente nós paramos para ouvir. E agora, o nosso coração, cheio da voz de Deus, está disposto a servir com alegria e dar frutos onde Deus colocou você. Amém? Vamos orar mais uma vez? Logo em seguida nós vamos cantar mais um louvor e o nosso culto estará terminado.